A lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil foi construída com ampla participação da sociedade. E depois de tramitar por 3 anos no Congresso Nacional, o Marco Civil da Internet finalmente foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Os 3 principais pilares da Constituição da Internet são o direito de liberdade de expressão, neutralidade da rede e o respeito à privacidade do usuário. 3 aspectos essenciais para a garantia do direito à informação e à comunicação. No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai saber o que o Marco Civil da Internet representa para a sociedade brasileira e o que ele tem a ver com a saúde pública. No primeiro bloco do programa, eu vou conversar com o deputado federal Alessandro Molon, relator do Marco Civil da Internet. Molon, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo. Prazer, Paulo. Queria começar esse programa você fazendo um histórico, né, desse projeto de lei que é o Marco Civil da Internet, que virou lei agora, sancionada pela presidente Dilma. Paulo, em 2009, a sociedade civil brasileira pediu ao então presidente Lula que construísse um projeto que garantisse direitos na internet. Isso porque os projetos que tramitavam no Congresso Nacional sobre a internet naquele momento eram todos projetos que criminalizavam determinadas condutas. Um em especial, que recebeu o apelido de AI-5 digital, transformava praticamente tudo em crime. Por exemplo, se você comprasse um CD de música e no seu computador de casa passasse por um pendrive para ouvir no som do seu carro, isso seria considerado crime. A sociedade reagiu fortemente contra isso e pediu ao presidente: presidente Lula, queremos um marco civil da internet, uma lei que garanta os nossos direitos. Aí o presidente determinou ao Ministério da Justiça que construísse uma proposta. Ela foi construída com a participação da sociedade, foi colocada em consulta pública, o governo refletiu, e já no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff é que ele foi enviado ao Congresso Nacional no ano de 2011 como uma proposta. Quando chegou lá, a gente começou a discutir internamente e voltou a discutir com a sociedade como deveria ser esse projeto. E a sociedade participou intensamente dele até a sua aprovação, que foi no dia 22 de abril de 2014, desse ano, sancionado no dia 23 de abril de 2014. E essa participação social é um dos pontos fortes, né, do Marco Civil da Internet. A participação foi uma marca do projeto desde o seu início. Aliás, desde antes do início. Ele já nasce, digamos assim, fruto da participação cidadã, dos ativistas, da sociedade civil. A participação ocorre em todo o processo, então a sociedade é ouvida durante toda a tramitação, o que é uma grande novidade no processo legislativo brasileiro e mundial. Isso é um método, uma forma de construir leis que é extremamente inovadora, e agora a presidente Dilma acabou de anunciar que ela, para fazer a regulamentação da lei, ou seja, para baixar o decreto que vai regulamentar a lei, ela também conta com a participação de todos. Portanto, vai ser a primeira regulamentação, a primeira preparação de um decreto participativa. O que significa isso? Que o Brasil está inventando uma forma nova de fazer lei, em que a sociedade não fica sabendo da lei depois de que ela já esteja aprovada. A sociedade constrói a lei com o parlamento e com o poder executivo. É um grande avanço. E essa participação da sociedade na regulamentação, então, é uma garantia de não haver retrocesso? Exatamente, porque o que permitiu que essa lei ficasse tão boa quanto ficou, ela é uma referência mundial já. Os outros países já começam a querer copiar o Marco Civil brasileiro. O que fez com que ela fosse tão boa foi exatamente a participação. A presença da sociedade em todos os momentos fez com que ela fosse uma lei extremamente de vanguarda, não é? E é exatamente isso que a gente quer garantir com a regulamentação participativa também, que não haja nenhum retrocesso, ao contrário, que essa regulamentação significa ainda mais avanços. Agora, o projeto de lei ficou tramitando por 3 anos no Congresso Nacional. Houve muita resistência? Houve uma resistência muito forte das grandes empresas de telecomunicação, que são as donas dos cabos, das fibras óticas que nos ligam à internet hoje em dia, porque a garantia da neutralidade da rede, que é um dos 3 pilares do projeto, é excelente para os internautas, mas limita os lucros das telefônicas. E como elas queriam que os lucros delas fossem aumentados muito, a neutralidade é um empecilho para isso, porque garante os direitos dos internautas. Por isso,
elas resistiram muito e essa resistência se fez sentir também dentro do Congresso, lamentavelmente. Agora, dentro da neutralidade, as teles dizem que vai diminuir o investimento e, por isso, pode causar um atraso na inclusão digital. É isso mesmo? Eu acho justamente o contrário. Primeiro, para aumentar o investimento é só diminuir a remessa de lucros para o exterior. Uma reportagem recente de um grande jornal mostrou que são enviados como lucros para as matrizes dessas grandes empresas, que são europeias, bilhões de dólares por ano. E pouco investido aqui, né? E pouco investido aqui. Então tem que aumentar o investimento, sim, mas não às custas dos direitos dos internautas. E se a gente não tivesse neutralidade, aí sim que nós teríamos mais exclusão digital. Por quê? Porque sem a neutralidade, só os muito ricos poderiam pagar pelo acesso pleno à internet. E isso certamente excluiria milhões de brasileiros que hoje podem assistir um vídeo, baixar uma música ou falar pelo Skype com alguém que esteja morando longe. E quem garante tudo isso é a neutralidade da rede. E além da neutralidade da rede, existem mais dois pilares, que é a privacidade e o direito à liberdade de expressão. Queria que você falasse um pouquinho desses dois pilares. A liberdade de expressão é um princípio muito importante. Por quê? Porque, ao contrário do que alguns disseram ou imaginaram, o Marco Civil não tem nenhum mecanismo de controle ou de censura da internet pelo governo por quem quer que seja. Eu desafio quem quer que seja a mostrar qualquer brecha que haja no projeto para isso. Não há. Ele protege fortemente a liberdade de expressão. Aquilo que a gente fala, a manifestação da nossa opinião na internet fica muito mais forte com o Marco Civil do que antes dele. E quanto à proteção à privacidade, é uma garantia básica, um direito fundamental nosso que está sendo violado no Brasil até pouco tempo atrás, estava até poucos meses atrás. Empresas estrangeiras estavam instaladas no Brasil, gravando toda a nossa navegação da internet, analisando e vendendo a navegação para marketing dirigido. O que é muito ruim, porque, no fundo, isso é uma violação da nossa privacidade. Quem disse que eu quero que alguém saiba quais são os sites que eu visito, o que eu vejo, o que eu baixo ou o que eu envio? Só se eu quiser que alguém saiba que isso pode ser conhecido. O Marco Civil me garante esse direito. A privacidade da minha navegação, a proteção dos meus dados pessoais e também a possibilidade de pedir das redes sociais a exclusão dos meus dados quando eu, por exemplo, encerrar um perfil meu numa rede social. Hoje em dia, esse direito não está garantido, mas com o Marco Civil passa a estar. O Marco Civil entra em vigor no dia 23 de junho, 2 meses após a sua sanção, já que o período previsto para a entrada em vigor era de 2 meses. Agora, é preciso também que a população tenha mais acesso à rede, né? O Marco Civil prevê... O Marco Civil deixa claro, Paulo, que é uma meta do poder público, é dever do Estado, do poder público, garantir a inclusão digital e usar cada vez mais a internet e garantir isso como um direito. E isso deve ser buscado mesmo. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros e 100 milhões de internautas. 100 milhões de internautas é muita gente, mas nós ainda temos 100 milhões de pessoas fora da internet. Nós queremos incluir essas pessoas. Portanto, o Marco Civil ele é um passo fundamental. A gente tem hoje em dia a melhor lei do mundo sobre a internet e quem diz isso não sou eu, é quem inventou a internet. O americano Vint Cerf, que criou o protocolo TCP/IP, e o britânico Tim Berners-Lee, que criou a rede, a WWW, eles vieram ao Brasil para a sanção da lei e disseram: essa é a melhor lei do mundo sobre a internet e o resto do mundo deve copiar o Brasil. Agora, é claro que a melhor lei do mundo não resolve tudo. Nós temos outros desafios de, por exemplo, investimento em infraestrutura, de acesso à internet no interior, de construção, por exemplo, de cabos submarinos que liguem o Brasil à África, à Europa, sem que o nosso tráfego de dados tenha que passar pelos Estados Unidos necessariamente, e assim por diante, o desenvolvimento de tecnologia nacional, o investimento em roteadores auditáveis, são muitas as frentes de trabalho, mas a gente pode partir da melhor lei do mundo sobre a internet para garantir esses avanços. Por que então, outros países são tão resistentes a criar uma legislação sobre a internet? Eles começam a avançar nessa direção, Paulo. Por exemplo, eu recebi na semana passada um e-mail da Itália, da Câmara dos Deputados da Itália, me convidando para ir à Itália explicar o Marco Civil da internet brasileiro, porque a Itália quer propor para a Europa, a Itália vai presidir o Conselho Europeu no próximo semestre, e a Itália quer, na sua presidência, propor à Europa a adoção de um Marco Civil da internet europeu, inspirado no nosso. Os Estados Unidos estão andando para trás na garantia da neutralidade. E as grandes empresas americanas, como Amazon, Facebook, Google, Twitter, estão pedindo ao poder público americano, norte-americano,
que copie o Brasil, garantindo a neutralidade como nós garantimos. Portanto, nesse ponto, nós estamos na frente do mundo todo e, felizmente, outros países já começam a reconhecer isso e pedir a nossa ajuda para implementar no estrangeiro o que a gente implementou aqui. Um ponto polêmico também foi o artigo 15, né, que trata da privacidade, né? Alguns entendiam que a determinação de guarda de determinadas informações violaria a privacidade. Eu discordo dessa afirmação por uma razão simples. Primeiro, todos os dados que forem guardados serão guardados sob sigilo e eles só podem ser divulgados com autorização de um juiz, com ordem judicial. Portanto, isso já dá uma enorme garantia para a gente. Segundo, os provedores de conexão e de aplicações na internet, portanto, as telefônicas e os sites que a gente visita, não podem trocar informação entre si sobre nós, a não ser que nós autorizemos. Terceiro, nós não podemos ser obrigados a autorizar. Então, essa autorização não pode estar no meio daqueles termos de uso de 89 páginas, com letra 6, em que você ou aceita tudo ou nega tudo e não tem o serviço. Não. Essa autorização tem que ser uma autorização livre, expressa e informada. Livre por quê? Porque se eu não quiser autorizar, eles não podem me negar o serviço por conta disso. E, por fim, a guarda de alguns dados é importante para a investigação de crimes na internet. Sem alguns dados, é impossível investigar, por exemplo, pedofilia. E não é aceitável que a gente deixe a rede mais insegura. A gente tem que deixar a rede mais segura para todos. Próximo passo é a regulamentação e depois, como é que vai se dar a fiscalização? Boa pergunta, Paulo. O nosso desafio é garantir, primeiro, que a agência que tem competência para isso nesse momento, que é a Anatel, faça a sua parte. E nós vamos cobrar isso da Anatel. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente precisa avançar na direção de criar um outro órgão que analise, que fiscalize, que seja responsável pela internet em si. A Anatel é responsável por telecomunicações. Internet não é telecomunicação. Internet usa a rede de telecomunicações, mas é uma coisa diferente que acontece num outro nível, numa outra camada. Portanto, na minha opinião, a gente deve avançar para fortalecer o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão extremamente respeitado, para que, no futuro, ele seja responsável por fiscalizar a aplicação do Marco Civil na camada de aplicações e a Anatel continuar fiscalizando na camada da infraestrutura. Tá certo. Muito obrigado, Molon. Eu que agradeço, obrigado pelo interesse. Vamos divulgar o Marco Civil para que essa lei, que é a melhor do mundo, seja aplicada e bem fiscalizada. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que eu volto daqui a pouco com o Rodrigo Murtinho, vice-diretor de Informação e Comunicação do ICICS da Fiocruz. Eu volto daqui a pouco. O Bate-Papo na Saúde está de volta, agora aqui na Fundação Oswaldo Cruz, com o Rodrigo Murtinho, vice-diretor de Informação e Comunicação do ICICT, aqui da Fiocruz. Rodrigo, obrigado por estar participando aqui desse bate-papo. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, você acompanhou de perto a mobilização para a aprovação desse Marco Civil da internet. Teve uma intensa participação social nesse processo? Olha, falar de intensa participação social, a gente pode verificar que na construção do projeto já você teve participação de diversos setores que se mobilizam em torno do tema da internet. É um diferencial essa lei porque ela foi, desde o início do processo de formulação até as consultas públicas, houve de fato uma participação intensa dos movimentos e dos setores, das universidades, da academia, das pessoas que discutem e que estão preocupadas com a questão da internet no Brasil. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que teve uma intensa participação social e, principalmente, nessa fase final de aprovação, houve uma mobilização grande, principalmente em torno da rede, né, pedindo a aprovação do Marco Civil. É uma lei diferenciada, né, nesse ponto de vista, se a gente pegar, inclusive, a tradição das leis, né, sobre comunicação no Brasil, porque exatamente contou com todas essas etapas e ouvindo a sociedade se pronunciando, participando intensamente do debate dentro do Congresso Nacional, inclusive, nas audiências públicas, né, em todo esse processo. Então, eu posso dizer, sim, que houve uma intensa participação social exatamente por esse diferencial que a gente não está acostumado a ver na cultura política brasileira. E foi importante para o texto que foi aprovado hoje. Como é que você avalia a lei hoje que foi aprovada? Olha, em termos gerais, eu acho que a lei ela apresenta grandes avanços, né? O objetivo do Marco Civil era a gente ter uma lei de cidadania na internet, ou seja, uma lei que garantisse os direitos dos
dos usuários, né, colocasse também os seus deveres, mas que fosse, acima de tudo, uma lei de direitos do internauta. E essa propriedade, ela foi garantida. É evidente que sempre no processo de negociação, dentro do Congresso Nacional, no processo de aprovação, você é obrigado a negociar um artigo aqui, um artigo ali. A sociedade questionou muito o artigo 15, que é um artigo que fala sobre, principalmente sobre a guarda de dados, né, que todos os provedores tenham que guardar os dados dos internautas, né, que isso poderia gerar um problema em relação à privacidade. De fato, existe essa contradição, mas em termos gerais, a gente pode avaliar que o Marco Civil é um grande avanço e, de fato, é uma lei que garante os direitos dos usuários na internet. Não é à toa que as grandes empresas de telecomunicações que atuam no Brasil, né, fizeram um lobby contra o Marco Civil. Foi um lobby forte, né? Um lobby forte, né, exatamente porque não queriam que os princípios do Marco Civil fossem aprovados, como a neutralidade de rede, como a privacidade e como a liberdade de expressão, que são os 3 grandes pilares desse Marco Civil. Então, assim, o site da Fiocruz, ele vai ser tão acessado, ele pode ser tão acessado em termos de rapidez quanto o site da Globo.com. Né? A velocidade vai depender da velocidade contratada pelo usuário, mas um site não tem privilégios em relação ao outro. Esse foi um grande ganho, né? Esse foi um grande ganho. E qual a relação dessa lei com a democratização da comunicação? Olha, eu acho que ela tem uma grande simbologia. Né? Para a gente que estuda políticas de comunicação, a gente está acostumado a ver uma história da radiodifusão, por exemplo, totalmente ligada à monopolização do setor, leis que favorecem empresas de radiodifusão, e o Marco Civil ele vem para distensionar um pouco esse ambiente e apresentar uma alternativa. Primeiro por isso, né, que a gente falou antes, foi uma lei que teve uma ampla participação popular, a sociedade foi ouvida, não só os empresários. Os empresários tiveram também espaço para falar. No caso anterior, que a gente vê na radiodifusão, você tem um ambiente muito mais fechado, né? Você tem parlamentares que são radiodifusores e que defendem com unhas e dentes os seus interesses dentro do Congresso Nacional. Então, primeiro ele vem para mudar essa cultura. Assim, a gente tem, de fato, uma lei democrática nesse campo, talvez essa seja a grande simbologia do Marco Civil, né? De mexer um pouco na lógica política, né? Da área da comunicação, que infelizmente ainda é identificada no país como uma atividade eminentemente comercial privada e não como um direito, né? A comunicação não é identificada como um direito, como uma coisa pública, né? Então, o direito de comunicar, o direito do cidadão se comunicar, de ter informação, ele está em segundo plano em relação ao direito, ou pseudo-direito das empresas obterem lucro. Você acha que essa lei também garante mais ainda esse direito de manifestação através da internet, que agora é uma ferramenta de mobilização, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Se a gente, inclusive, pegar o campo da saúde, a gente vai perceber que desde a 8ª conferência, né, na década de 80 para cá, existem várias resoluções que pedem, né, que mostram a necessidade para o Sistema Único de Saúde, né, pegando a questão da comunicação como uma questão estruturante, né, reivindicam espaços nos meios de comunicação para que aconteça de fato um debate público sobre as políticas de saúde, né, já que o controle social é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, né, os meios de comunicação poderiam agir no fortalecimento, né, do avanço e no avanço desse sistema. Então existem inúmeras resoluções de conferências que pedem espaços na televisão, né, espaços no rádio, apoio às rádios comunitárias, apoio ao debate sobre a mudança no marco regulamentar da comunicação. Existem várias reivindicações nesse sentido. E o que a gente viu é que nesses 25 anos de SUS, né, a radiodifusão, por exemplo, ela só ficou mais monopolizada. Mas no meio disso veio a internet, né, que não estava, talvez, no script, e que, de uma certa forma, acabou sendo, para os que podem acessar, né, um espaço livre de debate, uma válvula de escape, onde, né, eu posso me manifestar, você pode se manifestar, eu posso ter um blog, né? Claro que eu não vou ter o mesmo poder de uma empresa que tem um portal
revisitado, tem 20, 30 jornalistas trabalhando em cima dele, mas eu tenho, né, a Fundação Oswaldo Cruz tem um portal que pode ser acessado para você obter, por exemplo, muitas informações sobre saúde e debater o Sistema Único de Saúde. Então isso é um ganho muito grande, isso é um ganho grande. E como a liberdade de expressão, como a gente falou, é um dos pilares do Marco Civil, ela garantiu, por exemplo, que para você tirar qualquer conteúdo da internet, isso tem que ser recorrido à justiça, né? Até o momento, o que se tinha medo era exatamente que acordo entre empresas pudesse retirar conteúdos da internet. Então, se eu posto um vídeo numa determinada rede social que critica uma determinada empresa, né? E se eu estou cometendo algum abuso, essa empresa vai ter que ir na justiça, que é o lugar certo para ela pedir a retirada desse vídeo e, se for o caso, me processar por danos morais e etc. O que, sem o Marco Civil, um acordo, né, uma conversa entre os donos dessas empresas resolveria facilmente. Se você é um patrocinador, por exemplo, de um site, você nunca conseguiria, numa rede social, por exemplo, criticar uma determinada empresa ou postar um vídeo, um texto criticando aquela empresa. Então o Marco Civil ele garante essa liberdade de expressão e colocando na justiça que, mesmo com seus defeitos, é o local adequado para que você faça qualquer tipo de contestação nesse sentido. Esse pilar da liberdade de expressão gerou grande debate também, né? Agora que você trouxe a saúde, né? Queria saber de você qual o reflexo, qual a importância do Marco Civil da internet para a área da saúde pública, para o Sistema Único de Saúde. Olha, é muito semelhante para outras áreas, né? Mas a gente pode pegar alguns exemplos claros hoje, né? Hoje, vários serviços, várias atividades da área da saúde são desenvolvidas através da internet. Você tem estruturas enormes de educação à distância hoje, né? Que estão na internet, né? Educação à distância principalmente, né? Você tem serviços de saúde que já utilizam a internet, com marcações de consulta. Você tem a internet hoje como um grande repositório de informações para os usuários e para os profissionais também da área da saúde, né? É uma enormidade de serviços que você tem hoje no campo da saúde, que sem uma internet livre, uma internet democrática, certamente nós teríamos prejuízo. Fora isso, você tem redes de movimentos sociais que se articulam em torno do controle social, que também se articulam pela internet. Recentemente a gente recebeu lá no ICICT um debate sobre democracia, internet e saúde, né, onde a gente recebeu uma pessoa que representa uma rede de movimentos negros, né, ligados à questão racial, que trabalham a questão da saúde da população negra e que se articula pela internet. Um país com dimensões continentais como o Brasil, a internet ela é de fato um elemento, né, de articulação, né, ajudou a articular essas grandes manifestações de junho, como você falou anteriormente, e ela é fundamental hoje para o controle social do SUS também. E ela também é importante para os serviços, para você manter uma transparência, né, um sistema mais democrático, né? Então, em todos os sentidos, a internet, uma internet livre, uma internet que favoreça o debate público, ela é fundamental para o avanço do SUS. Agora falta garantir o acesso, né? Falta garantir o acesso, porque o que a gente está falando é que o Marco Civil ele é uma carta de direitos de quem acessa a internet. Mas o problema do acesso à internet no Brasil ainda é muito grande, uma parcela grande da população não tem acesso à banda larga, principalmente, hoje a gente vê um aumento no crescimento desse acesso nos grandes centros urbanos, nas cidades médias, mas quando você vai um pouco mais para o interior, esse acesso é muito dificultado. E isso com certeza afeta a própria Fiocruz hoje, que pensa em montar um sistema de comunicação entre as suas unidades regionais, tem dificuldade em manter contato com a sua unidade na Amazônia, por exemplo, né? Então, assim, esse é um problema que nós vamos ter que resolver, colocar isso em pauta. Essa é uma política pública fundamental, que já foi apontada por vários setores e pela saúde, inclusive, como estratégico para garantir o direito à saúde. Ou seja, a comunicação é importante, o Marco Civil, porque a gente verifica o quanto o direito à comunicação hoje, o exercício você garantir o exercício do direito à comunicação, ele é estratégico
para garantir uma série de outros direitos, entre eles o direito à saúde. Agora, o próximo passo é a regulamentação. O que você espera dessa regulamentação? Então, a regulamentação, a gente espera que sejam reforçados os princípios, né, e que não haja nenhuma mudança, né, porque o que a gente costuma ver é que muitas leis importantes são aprovadas no Brasil, mas quando se discute um decreto regulamentar, uma lei regulamentar, né, os lobbies e as pressões conseguem alterar, inclusive, né, questões importantes que estavam previstas na lei original, ou imobilizar, né, determinadas ações, determinadas garantias que faziam parte da lei original. São contradições graves da nossa legislação em várias áreas, na área da saúde, inclusive. Nós temos uma Constituição que garante a universalidade, mas nós temos uma série de outras leis que vieram posteriormente e políticas da área da saúde que, na verdade, vão minando, na realidade, o Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente quer é que no Marco Civil, o decreto presidencial, onde a presidente Dilma tem que ouvir a Anatel e o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que ele reforce, sejam proativos em reforçar os princípios do Marco Civil, né, em garantir o direito dos usuários, ao invés de criar uma amarra para que, de fato, o Marco Civil entre em vigor, de fato, né, e garanta o direito dos usuários. E que esse processo democrático e com ampla participação social seja respeitado agora, né? Com certeza. E aí a sociedade que se mobilizou, né, quando foi construído o Marco Civil, que se mobilizou nas consultas públicas, que se mobilizou pela aprovação do Marco Civil, não pode esquecer que a regulamentação agora é um ponto fundamental para que a gente garanta esses princípios que foram aprovados. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se encontra no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!